Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, a gente vai falar sobre como representar grafos direcionados e ponderados usando listas de adjacência. A gente já falou sobre grafos ponderados usando listas de adjacências. Hoje a gente vai falar dos grafos que também são direcionados, dirigidos ou de grafos. Essa é a última aula sobre a representação básica e as funções básicas para gerenciar os grafos. A partir da próxima aula a gente vai estar falando de funções mais complexas, operações mais complexas que a gente pode fazer sobre os grafos. Além disso, por ser a última aula, no final dessa aula a gente vai fazer uma discussão e uma análise comparativa entre as vantagens e as desvantagens do uso de matrizes de adjacência e do uso de listas de adjacência. A gente terminou a última aula justamente perguntando e se o grafo for dirigido, né? A gente tratou já grafos com listas de adjacências com pesos, mas o grafo não era dirigido. Na aula de hoje a gente vai tratar o grafo dirigido e aqui tem um exemplo desse tipo de grafo, né? Então, entre cada vértice que existe uma aresta, né? Para cada aresta que a gente tiver no nosso grafo, ela vai ter uma direção. Então, essa aresta, por exemplo, sai de V0 e vai para V1, né? Isso é um grafo dirigido ou direcionado. E, além disso, as arestas têm peso. A gente vai representar usando listas de adjacências, que nem a gente já fez nas últimas aulas. A grande diferença aqui é que, pelo fato do grafo ser dirigido, essas arestas elas não são direcionais, né? Quando a existência de uma aresta de V0 para V1 não implica numa aresta de V1 para V0. Então, a gente, na nossa representação, aqui como um arranjo de listas ligadas, já que a gente tem 5 vértices e 6 arestas nesse grafo aqui, o nosso arranjo vai ter 5 posições, né, correspondentes aos 5 vértices, mas o número total de elementos das listas ligadas será de apenas 6. Na aula passada eram 12, porque cada aresta acabava aparecendo em 2 posições, né? Então, na aula passada, uma aresta entre V0 e V1 acabava aparecendo na lista ligada de vizinhos de V0 e de V1. Agora não, já que a aresta tem uma direção, então é de V0 para V1, ela só vai aparecer na lista de vizinhos de V0. Em termos de memória, é igualzinho na aula passada, né? A nossa estrutura grafo propriamente dita vai ter 3 campos, número de vértices, número de arestas e o endereço do arranjo de listas ligadas. Nosso arranjo de listas ligadas, em cada posição, vai ter o ponteiro, ou a referência, ou o endereço para o primeiro elemento da lista ligada, né, para o primeiro vizinho daquele nó. Então, só para exemplificar aqui com o vértice 2, que é a posição 2 do arranjo, né, lembrando que as posições do arranjo começam em 0. Então, na posição 2, a gente vai ter aqui que a indicação de que V0 é vizinho de V2, assim como V4 é vizinho de V2. E, de fato, né, a partir de V2 você chega em V0 e o peso ou o valor da aresta é 12, que está representado aqui, e a partir de V2 você também chega diretamente a V4 com um peso de 40. Então, em termos de estrutura, a gente vai ter a mesma estrutura que a gente teve nas últimas aulas. Em termos de funções que a gente vai implementar, são as 10 funções que a gente tem implementado em todas as aulas, só que a gente, obviamente, vai focar nas diferenças, né, para não ficar repetindo o código igualzinho que a gente já viu. Em termos de diferença, a gente vai ter a diferença na função de inserção, na função de remoção, na função que retorna o grau de um vértice. Agora, por ser um grafo dirigido ou direcionado, existe, né, o grau de entrada e o grau de saída. A gente vai computar tudo isso junto. E se a gente não tivesse o campo número de arestas, a implementação que calcula o número de arestas também seria um pouquinho diferente, por isso ela está destacada aqui com esse asterisco. Estrutura, a mesma da aula passada. A gente tem duas estruturas principais aqui, né? Os elementos da nossa lista ligada com o campo peso, né? Lembrando o campo peso porque o nosso grafo hoje é ponderado, mas a grande diferença da aula passada é que ele é direcionado. Por ser direcionado, não tem nenhuma diferença em termos de representação. O que vai ter aqui dentro, né, quando a gente estiver inserindo arestas e removendo arestas, aí sim vai ter diferença, mas em termos de estrutura para a representação não tem diferença. Quando a gente criar de fato as arestas, daí como isso fica dentro da memória é diferente. Então a gente tem os elementos da nossa lista ligada com 3 campos, o vértice, o peso da aresta e qual é o próximo elemento da lista ligada, né, um endereço, uma referência para o próximo elemento, e o nosso grafo propriamente dito com 3 campos, número de vértices, número de arestas, e um arranjo de listas ligadas, né, que na verdade é um arranjo de referências a elementos do tipo elemento da lista, que vai ser de fato, em cada posição do arranjo, a gente vai colocar o ponteiro, o endereço do primeiro elemento de cada uma das listas ligadas.
Primeira mudança tem na função de inserção, que o fato da gente estar lidando com grafos direcionados, dirigidos ou de grafos, implica que inserir uma aresta de V1 para V2 não vai precisar, né, não se deve inserir de V2 para V1 também. Né? Quando o usuário fala que há uma aresta de V1 para V2, não implica em ter uma aresta de V2 para V1. Então, só numa direção. Então, a função fica mais simples, não precisa de uma função auxiliar, que nem a gente fez na aula passada. E quais são as grandes mudanças, né? De fato, o grafo direcionado, ele permite a inserção de autolaços, de uma aresta que vai de um vértice até ele mesmo. Então, no grafo não direcionado, a gente não permitia, então a gente tinha uma condição aqui, que agora tá taxada, né? Está riscada e está em cinza, que era, se V1 fosse igual a V2, a gente não inseria. Agora, no grafo direcionado, a gente pode sim inserir. Então, os parâmetros inválidos vão ser só se o G for igual a nulo, ou se V1 e V2 tiverem índices inválidos, daí não dá para inserir. Caso contrário, a gente vai fazer uma inserção, e essa inserção realmente segue o princípio da aula passada, e em particular da aula retrasada, né, que a gente trabalhou também com listas de adjacência, que para fazer uma inserção numa lista ligada ordenada pelo número do vértice, o que a gente faz? A gente percorre essa lista, né, o atual começa recebendo o endereço do primeiro elemento da lista ligada, enquanto ele for diferente de nulo e o vértice que o elemento da lista ligada atual está representando for menor do que o vértice 2, que é o elemento que eu quero inserir, eu faço a atualização. O anterior recebe atual, o atual vai para o próximo, então eu vou navegando na minha lista ligada até eu encontrar o lugar certo ali para inserir. Quando eu termino de navegar, eu verifico se o atual for diferente de nulo e o vértice atual for igual ao V2, quer dizer que o vértice V2 já está lá, né? Ou seja, o vértice V2 já está na lista de vizinhos de V1, ou seja, essa que eu estou querendo inserir, na verdade ela já existe. O que eu estou fazendo nessa implementação é atualizar o peso, então eu troco o peso pelo peso que foi passado e retorno true. Note que eu não mudo o número de arestas, porque já existia aquela aresta, mas eu atualizo o peso. Mas caso contrário, né, se isso não tiver acontecido, eu vou de fato criar o novo elemento na lista ligada, então vou alocar memória para ele, preencher os 3 campos, que é o vértice, o peso e o próximo. Notem que o próximo vai receber o endereço da variável atual, que a gente estava usando para estar navegando na nossa lista ligada. E porque a inserção numa lista ligada implica que o elemento novo, você encontra o lugar do elemento novo, ele vai ter como próximo quem era o próximo, né, durante a sua busca, que é o que a gente está chamando de atual, e o anterior vai apontar para ele agora, para de fato ele estar dentro da lista. Só que a gente tem que testar se existe um anterior ou se ele está sendo inserido no começo da lista. Então, se existe um anterior, o anterior setaprox recebe novo, ou seja, o anterior aponta para ele. Se não existe, é a lista que vai apontar para o novo, porque ele vai ser, de fato, o primeiro elemento da lista. Ele vai ser inserido num lugar que ele não tinha anterior. Além disso, né, só para terminar essa função, a gente soma 1 no número de arestas e retorna true, né, falando ok, conseguimos fazer a inserção. A complexidade dessa função é proporcional ao número de vizinhos do vértice V1, justamente a complexidade é dada nesse laço aqui, né, onde a gente pode acabar tendo maior quantidade de operações. Próxima função que tem modificação também é o remove aresta, que também vai seguir o mesmo princípio aí do que a gente fez, em particular há 2 aulas atrás, quando a gente já estava lidando com grafos, né, há 2 aulas atrás a gente estava com grafos direcionados, usando lista de adjacências, eles só não eram ponderados, só não tinham peso, mas para remoção, de fato, o peso nem é um parâmetro, então esse código é igualzinho ao que a gente fez há 2 aulas atrás. Primeiro verifico se os parâmetros são inválidos, se qualquer um for inválido, retorno false. Caso contrário, vou buscar o elemento a ser excluído, fazendo uma busca muito parecida com a que a gente acabou de fazer na inserção. E ao final, né, da busca, eu verifico se eu achei quem vai ser excluído ou não. Então, se atual, né, lembrando que atual é a mesma coisa que escrever se atual diferente de nulo. Então, se atual. E o vértice atual é de fato o V2, que é o vértice que eu estou procurando. Se isso acontecer, quer dizer, achei o vértice V2 na lista de vizinhos de V1, ou seja, achei a aresta, né? Lembrando, cada elemento da lista ligada simboliza, representa uma aresta. Então, achei a aresta que eu queria remover. Então, vou fazer a remoção. Como que faz remoção em lista ligada? O elemento anterior para de apontar para o elemento atual, que é o que vai ser apagado, e aponta para o próximo dele. Só que, novamente, pode ser que eu tenha anterior e pode ser que eu não tenha. Então, se eu tenho anterior prox recebe atual setaprox, ou seja, o meu anterior para de apontar para mim, porque eu vou ser excluído, e aponta para o meu próximo. Se eu não tenho, é o arranjo que vai apontar para mim, né, que simboliza o início da lista ligada
de vizinhos de V1, ele para de apontar para o elemento que está sendo excluído e aponta para o próximo, libera a memória do elemento atual e diminui em 1 o número de arestas e retorna o true. Isso se eu encontrei. Se eu não encontrei, não tem como excluir alguém que não existe, eu retorno false. A complexidade aqui também é igual à complexidade da inserção, que é proporcional ao número de vizinhos de V1, justamente por causa desse laço aqui que percorre os vizinhos de V1. Número de arestas, novamente a gente tem o campo, então não precisava ter uma função para computar, para calcular o número de arestas do nosso grafo, daria para, né, em tempo constante, descobrir esse valor ou retornar esse valor, mas se a gente quiser, a única diferença para a aula passada, que o grafo não era direcionado, é que na aula passada cada aresta era contada 2 vezes, e por isso a gente dividia por 2. Na nossa aula de hoje isso não acontece, então simplesmente eu vou percorrer todas as listas ligadas, o meu for vai passar em cada uma das listas ligadas. Para cada uma das listas ligadas, eu percorro a lista em si, como um todo, né, usando essa abordagem do atual recebe o endereço do primeiro elemento, enquanto ele for diferente de nulo, eu vou para o próximo, e para cada elemento eu vou somando uma aresta. Quando eu termino, eu só retorno o número de arestas, que no grafo direcionado, que é o que a gente está vendo hoje, a aresta não é duplicada, então não precisa dividir por 2, não deve dividir por 2, diferente do que aconteceu na aula passada, que a gente tinha que dividir por 2. Só que a complexidade dessa função ela é linearmente proporcional ao número de vértices mais o número de arestas, porque justamente a gente vai, nesse laço, percorrer todos os vértices, e dentro dele, para cada vértice, a gente vai percorrer todos os vizinhos do nó atual. Já que a gente faz isso para todos os nós, na prática a gente acaba percorrendo todas as arestas, né? Então a complexidade é uma complexidade sintótica bem maior. A gente justamente tem o campo número de arestas para não precisar gastar tanto tempo processando isso aqui, né, para calcular o número de arestas. Próxima função, o retorna grau de um dado vértice. Para a gente retornar o grau de um vértice, vai acontecer hoje o que aconteceu há 2 aulas atrás, que a gente está lidando com grafos direcionados, e grafos direcionados têm o grau de entrada e o grau de saída. A lista de vizinhos, ela te fornece o grau de saída, né? São quantos vértices você, a partir do nó atual, consegue atingir diretamente, ou seja, quantas arestas existem que saem do nó atual e vão para um dado vértice, e é isso que é guardado na lista de adjacência. Porém, para eu descobrir quantos quantas arestas apontam para o vértice atual, eu tenho que percorrer as listas de adjacência dos outros vértices. Então, eu vou, na prática, ter que percorrer todas as arestas aí para verificar quais delas estão saindo ou incidindo no vértice atual. O sair é mais fácil, eu só precisaria percorrer a lista de vizinhos do vértice atual, do vértice V, mas que estão chegando nele eu vou ter que passar pelas listas de adjacência de todos os outros vértices, por isso que a complexidade vai ser maior. A gente já fez exatamente isso há 2 aulas atrás, né? Só estou destacando a diferença disso para o que a gente fez na aula passada, que não era direcionado, então era mais fácil de fazer. Mas, basicamente, a gente vai percorrer todas as arestas, e para cada aresta, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se a lista que eu estou é a lista do vértice V atual, que daí justamente eu vou ter as arestas que saem do vértice atual e chegam em outros vértices. Se isso acontecer, eu vou estar somando 1 no grau, isso corresponde ao grau de saída, né? Essa contagem tem a ver com o grau de saída. A minha função está somando tanto o grau de entrada quanto de saída. Mas a contagem que é feita nesta linha aqui, if x igual a v, ela está computando o grau de saída. Por outro lado, se o vértice de destino da aresta que está dentro dessas listas ligadas for o vértice V, daí sim eu estou computando aqui o grau de entrada. Tanto é que se eu quisesse só computar o grau de entrada, eu tiraria essa linha de cima aqui, só deixaria essa aqui na contagem do grau. Do jeito que está contando a soma do grau de entrada aqui embaixo com o grau de saída aqui em cima. E a complexidade, já que virtualmente eu tenho que navegar por todas as arestas do grafo, vai ser dada pelo número de vértices mais o número de arestas. Agora, sim, uma comparação, né? A gente terminou agora a representação, né? A gente já fez várias aulas sobre representação, e vamos fazer uma comparação rápida entre essas 2 representações. A gente já tinha feito, né, cada função analisado o custo delas, e agora a gente consegue comparar. O que acontece, né? A inicialização ela é mais cara na matriz de adjacências, porque a gente tem que colocar, né, que cada aresta não existe para todas as arestas, né? A gente já cria uma matriz com todas as posições e tem que colocar false em todas as arestas.
Para imprimir um grafo, a gente imprime a matriz propriamente dita, então se é uma matriz de V vértices, vai ser uma matriz com V ao quadrado elementos. Já da forma que a gente está imprimindo, no caso das listas de adjacência, para inicializar a gente só precisa criar o arranjo de listas de adjacência e colocar null em cada posição, então não tem que criar, entre aspas, ou marcar como falsa nenhuma aresta, então é mais rápido inicializar usando listas de adjacência. Já a impressão, já que a gente só está imprimindo as arestas que efetivamente existem, ela vai ser proporcional ao número de vértices mais arestas. Então, se o nosso grafo tiver poucas arestas proporcionalmente, então, na verdade, vai ser mais rápido imprimir um grafo como lista de adjacências do que imprimir como uma matriz, né? A complexidade pode ser menor. Se o número de arestas não for proporcional, por exemplo, ao número de vértices, então isso fica mais rápido, né? Mas lembrando que se o grafo for completo, que isso significa que todo vértice é ligado a todo outro vértice, né? Todas as arestas possíveis existem, então ele é super denso, né? À medida que calcula quantas arestas existem em relação a quantas arestas poderiam existir, chama densidade. Se o grafo for denso, daí, na verdade, o número de arestas vai ser proporcional ao quadrado do número de vértices, e daí a complexidade aqui vai empatar. Mas para vários grafos do mundo real, por exemplo, grafos onde vértices indicam esquinas e arestas indicam ligação entre esquinas, né? Justamente para fazer um mapa, por exemplo, esse tipo de grafo, geralmente cada esquina está ligada no máximo a 4 outras esquinas, né? Isso é o normal. Então, a gente pode ter numa cidade milhares de esquinas, mas cada uma é ligada a poucas outras esquinas. Então, então o número de arestas será proporcional ao número de vértices, e daí, com isso, a impressão vai ser mais rápida. Por outro lado, na hora de liberar a memória do nosso grafo, usando matrizes de adjacência, a gente vai liberar em tempo proporcional ao número de vértices, porque são arranjos de arranjos, então é só liberar a memória de cada um dos arranjos, e daí do arranjo de arranjos. Quando a gente está trabalhando com listas de adjacências, daí a gente vai ter que liberar a memória de cada elemento da lista, e por isso a gente tem que percorrer os elementos. Então a complexidade vai ser linearmente proporcional ao número de vértices mais o número de arestas. Então, né, isso é potencialmente mais lento usando listas de adjacência. Para inserir uma aresta, é em tempo constante, quando a gente usa matrizes de adjacência, então é muito rápido mesmo. Por outro lado, usando listas de adjacência, é proporcional ao número de vizinhos daquele vértice, né? Se eu estou inserindo uma aresta de V1 para V2, vai ser proporcional ao número de vizinhos de V1. Lembrando que para muitas aplicações reais, o número de vizinhos ele é limitado a uma constante. No exemplo que eu dei das esquinas, aí, é limitado a 4, ou pouco mais que 4. Então, em muitas aplicações reais, a gente pode entender isso como constante também. Mas, novamente, tem que olhar para qual é a aplicação. Que pode ser que não, né? Cada vértice poderia ter V-1 vizinhos, e daí isso vai ser proporcional ao número de vértices e não uma constante. Então, tem que ficar atento à aplicação. A remoção de aresta, a lógica é igual da inserção. Dá para fazer em tempo constante com matriz de adjacência, e com listas a gente acaba fazendo de forma proporcional, linearmente proporcional ao número de vizinhos do vértice atual, né? Do vértice do qual sai a aresta. Para verificar se uma aresta existe, também dá para fazer em tempo constante usando matriz de adjacência. Por outro lado, em listas de adjacência é proporcional ao número de vizinhos do vértice. Então, né, aqui dá para a gente perceber que algumas operações realmente que são feitas regularmente, né, inserir, remover aresta, ou mesmo verificar se uma aresta existe, acabam sendo mais rápidas usando matrizes de adjacência. Retornar o número de vértices, já que na nossa estrutura isso é um campo que faz parte dele, é tempo constante. Número de arestas, a mesma coisa, se a gente tiver esse campo. Se não tiver, quadrático no número de vértices para o caso das matrizes, ou número de vértices mais número de arestas para o caso das listas de adjacências. Verificar se um vértice possui vizinhos, ele fica limitado aí ao número de vértices, né, a complexidade é O grande do número de vértices para o caso de matriz de adjacência. Por outro lado, a verificação se ele possui vizinhos por si só, ela, na verdade, a gente consegue fazer em tempo constante. Então, vou atualizar aqui para tempo constante. E daí, sim, retornar o número de vizinhos, a gente faz em tempo linear no número de vizinhos. E, por outro lado, no caso de matriz de adjacência, a gente precisa efetivamente percorrer todos os V-vértices, né, para contar aquela linha, a respectiva linha
da matriz. Agora, uma outra questão interessante que a gente falou quando a gente falou de conceitos básicos e depois não falou de novo, é o consumo de memória, né? Quando a gente cria um grafo usando matrizes de adjacência, mesmo que esse grafo ainda não tenha aresta nenhuma, a gente já gasta a memória de forma quadrática em relação ao número de vértices. A gente já cria a matriz inteira. Já na lista de adjacências, a gente só cria o arranjo de vértices, né, na verdade, o arranjo de listas ligadas, cada posição correspondendo a um dos vértices, e daí não tem aresta nenhuma. Então, a gente começa com um custo só, proporcional ao número de vértices, e daí, quando a gente insere a aresta, a gente vai alocando memória sob demanda. Então, é possível, e geralmente na prática acontece muito isso, que a representação por matriz de adjacência consome muito mais memória do que a representação por listas de adjacência. Aqui, quando a gente fala de grafos direcionados, a grande diferença é a questão do grau total, né, por causa do grau de saída mais o grau de entrada. Se a gente fizer um paralelo com o slide anterior, né, o que vai estar mudando aqui é que o grau de saída, de fato, a gente calcula com a mesma complexidade se o grafo é direcionado ou não direcionado, proporcional a V, né, limitado aí linearmente a V, no caso de matrizes de adjacência, e proporcional ao número de vizinhos do vértice V, no caso de listas de adjacência. Porém, se a gente quer saber o grau de entrada e de saída, o cálculo do grau de entrada usando listas de adjacência é mais complicado, é aquele que a gente tem que analisar todas as listas. A gente implementou isso agora de pouco. Por outro lado, para uma matriz de adjacências é só olhar para aquela linha e para aquela coluna, a gente já tem esses 2 graus. Então, a gente consegue calcular o grau, mesmo de um grafo de um vértice de um grafo direcionado em tempo proporcional, linearmente proporcional ao número de vértices, porém, para listas de adjacência é proporcional ao número de vértices mais o número total de arestas daquele grafo. Lembrando que o número total de arestas pode ser até proporcional a V ao quadrado. Então, potencialmente, isso demora bem mais aqui nas listas de adjacência. Mas muitas vezes isso não é uma operação muito comum. Então, de novo, a gente vai ter que olhar, né, uma questão de custo-benefício de quais operações a gente faz com mais frequência para escolher qual é a melhor representação para isso. E justamente nas próximas aulas a gente vai falar dessas operações mais complexas, né, de tanto navegar pelo grafo, mas também de, por exemplo, identificar o caminho de custo mínimo num grafo. E cada algoritmo acaba se dando melhor com um tipo de representação por causa do tipo de operação que ele precisa executar com mais frequência para fazer o que ele pretende fazer, né? Por exemplo, encontrar o caminho de custo mínimo entre 2 pontos. Então, era isso. Hoje, como eu disse, foi a última aula sobre a base de maneiras de representar o grafo, e lembrando que a gente falou de grafos direcionados e não direcionados, ponderados e não ponderados. A partir da próxima aula, a gente justamente vai ver a implementação de funções mais complexas que vão estar utilizando esses grafos. Obrigado por terem assistido.